Convido a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 6. Vou aproveitar para ler também o verso de número 17. Se você já tem percebido, estou falando sobre um tema bem comum em púlpitos da Igreja Presbiteriana, que é o tema da amizade. Pouco se ouve sobre isso. Acredito que essa será a última palavra que eu dou por enquanto sobre amizade, sendo que eu quero falar hoje de algumas sugestões ao amigo fiel, lembrando que eu falei no domingo passado sobre tipos de amigos, sendo o primeiro tipo de amigo falso, o segundo rude e o terceiro o fiel, sobre o qual nós vamos falar de maneira mais detalhada hoje. Te convido a se colocar em pé, se não for incômodo, por favor, para a leitura da palavra de Deus, por favor. Provérbios 27, verso 6. E o verso 17 também há uma só voz, dizendo assim, verso 6: Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Verso 17 há uma só voz: Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Te convido a curvar sua fronte e fechar seus olhos, e assim conversarmos com Deus. Deus amado, nosso amigo, nosso Senhor, obrigado pela vida que podemos encontrar em nosso maior amigo, Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é aquele nosso forte amparo, no qual podemos encontrar conforto, compartilhar das tristezas e bem como da alegria. Peço que o Senhor, com Teu Espírito Santo, Espírito de poder, venha estar falando poderosamente ao meu coração, bem como a daqueles que Você quer, assim conforme o Teu querer. Assim te pedimos, Pai. Amém e amém. Pode sentar. Falando sobre um amigo fiel, essa amizade é um tipo de amizade muito rara que a gente pode ver, tanto na nossa vida cotidiana, como também em questões até da própria televisão, filmes ou coisas assim. Ou seja, então, resumidamente, um amigo fiel é difícil de ser encontrado. É uma amizade muito rara. Se você consegue encontrar essa pessoa, conforme nós estamos falando, dê graças a Deus. Invista nisso e busque ser um amigo assim também, um amigo fiel. Nesse verso 6 de Provérbios a gente leu que está escrito o seguinte: Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. À luz desse texto a gente pode observar que um verdadeiro amigo, vez ou outra, ele há de ferir você, querendo ou não. Isso pode soar até esquisito, um verdadeiro amigo e um amigo fiel te ferir, mas é isso que a Bíblia ensina, conforme nós temos observado. Um amigo fiel, ele vai buscar aparar os seus defeitos, cortar esses defeitos de maneira que você possa ser uma pedra redondinha e bem, de certo modo, perfeita no que diz respeito ao caminhar lado a lado com Ele e ao lado de Jesus Cristo. Você pode observar também que o mundo, enquanto ele diz que o verdadeiro amigo é aquele que beija, a Escritura vai falar que esse é seu inimigo. Se você observa uma pessoa te beijando muito, te puxando muito a sardinha, paparicando muito, no sentido de querer não falar a verdade, mas simplesmente querer dizer aquilo que pode te agradar e não falar a verdade no sentido de dizê-la em amor, suspeite disso. Essa pessoa, ela não quer o seu bem, mas sim o próprio bem dela. Ela busca os próprios interesses dela, porque o verdadeiro amigo, ele há de falar verdades que nem eu vou querer ouvir. E ele vai falar isso porque ele se preocupa comigo. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz em Jesus Cristo com você. Ele diz a verdade a fim de que essa verdade venha trazer libertação à sua vida. Então, pessoas, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, elas gostam de ser amadas, gostam de ser beijadas. E quando você está em um momento bem ruim, essa pessoa vai querer falar coisas boas para você e não coisas ruins. Então ela vai dizer como assim: você está certo, você pode ficar com raiva, você não está errado em nada. Sei que estão fazendo com você porque você é uma vítima, se eu posso utilizar essa palavra bem mais escancarada. Você merece ficar com raiva, solte essa raiva, igual a psicologia diz. Faça o que você quiser, chute o balde. Ou seja,
cuide de si mesmo, se importe consigo mesmo, você deve ser assim. Mas a Bíblia ela vai dizer para você assim, não é desse jeito. Por quê? Porque lobos aparecem em pele de cordeiro, e inimigos também se vestem com roupa de amigo. Então temos assim, a fantasia que eles usam desses inimigos, disfarçados de amigos, são beijos excessivos, não vão querer falar a verdade. E poucas são as pessoas que estão dispostas a falar coisas difíceis e desafiadoras aos seus amigos. Preferimos até deixar o outro se lascando, para utilizar uma linguagem mais popular. Deixa ele seguir o caminho dele. Não estou nem aí. Não vou falar nada. Deixa que essa pessoa vai cair lá na frente, vai acabar com a vida dela. Deixa ela viver da maneira que ela quiser. E eu, tendo a sabedoria e a palavra de vida eterna, não abro os meus lábios. Porventura deve ser assim? Porventura tem sido assim? Ou preferimos ir um pouco além? Vamos estender esse pensamento e dizer o seguinte: observamos essa pessoa caindo num erro, fazendo algo errado e caminhando rumo à morte. Ao invés de falar para ela isso, eu vou simplesmente falar aos outros que ela está assim? Certamente essa não é a maneira que a Escritura e o livro de Provérbios nos instrui. Então, temos aqui certos temores em relação a essa questão de ser um amigo fiel. Podemos ter medo de que essa pessoa se rebele contra nós, levante a voz, fique como uma pessoa louca, a querer até nos perseguir porque nós quisemos ou nós queremos ajudá-la. Ela entende isso de maneira errada. Esse temor ele é legítimo, mas não devemos ficar imobilizados por ele, porque a Escritura em Provérbios também diz que nós não devemos temer a homens, mas sim temer ao Deus único e todo-poderoso. E um livro bem interessante que você pode ler, eu já mencionei ele muito aqui, é o seguinte título: Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, do Edward Welch. Ele vai falar dessa temática, do temor a Deus e o temor ao homem. O temor ao homem vai te deixar imóvel, enquanto que o temor a Deus vai te deixar uma pessoa móvel, com força e dependente dele, e assim crescer e ajudar outros a crescerem. No temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então você tem alguma conversa difícil a ter com alguém? Você precisa conversar de maneira difícil com alguém sobre assuntos difíceis, aliás. Você está vendo algum amigo seu caminhando de mal a pior em relação ao seu casamento, escolhendo escolhas ruins? Você tem um amigo que está indo de mal a pior na sua relação entre seu pai e o seu filho? Ou você tem ainda um amigo que está com problemas com finanças ou até envolvimento na própria casa de Deus? Você tem feito algo? Você tem uma conversa que precisa ser tida? Deus está te falando e mostrando à luz da palavra dele a questão da conversação, do diálogo e da restauração. Se você é um amigo fiel, conforme a Escritura diz, a semelhança de Jesus Cristo, você haverá de, por exemplo, tomar um momento com essa pessoa que está em dificuldades. Você pode, por exemplo, sugestão, não vou dizer que você vai fazer assim, pode fazer. Pode sair com ele um momento, ir na casa dele, por exemplo, marcar a visita. Você pode chamá-lo para sair e assim você paga um almoço para ele e converse sobre essa questão. Veja se há algo que está incomodando entre a relação entre irmãos. Se há algum problema entre os irmãos, resolvam entre si, conforme a própria Escritura diz. Converse. Se você tem algo no seu coração, abra os lábios para essa pessoa. Não fique calado, a pessoa não vai saber se você tem ou não um problema com ela. Converse, é necessário diálogo. Então, se você estivesse no lugar dele, você ficaria calado? Ou você utilizaria essa regra de ouro? Conforme a Escritura diz, aquilo que você quer que façam a você, faça então aos outros. Acredito que esse é o caminho que nós devemos seguir na nossa vida diária, em especial nas relações. Mas falando então sobre relações, temos então dentro dessas relações conversas. E dentro dessas conversas nós podemos ter algumas tendências a serem desenvolvidas. Vou ressaltar 3 situações ou tendências diante de uma conversa difícil que a gente porventura possa vir a ter com uma pessoa, se você quiser ter essa conversa difícil com ela como um amigo fiel.
primeira tendência diante dessa conversa difícil, ou a primeira situação que pode ocorrer, se você chegar e falar a verdade para a pessoa, é a seguinte: ela vai ficar na defensiva. Na defensiva a ponto de até se defender e até retaliar e mandar bala contra você. Outra situação poderia, ou pode ser, tentar transferir a culpa dela para outra pessoa. É isso que nós fazemos desde a criação. Foi a mulher que você me deu, foi a serpente, foi o outro, nunca fui eu. Uma música que poderia ressaltar isso bem é uma música Desculpas da Oficina G3. Se você quiser, observe isso na internet, digite lá, desculpas, e você observará a letra. Terceira tendência ou situação que você pode desenvolver ou acabar se encontrando diante de uma conversa difícil é atacar a pessoa que disse. No caso, a pessoa ela vai acabar, no meu caso, eu, por estar falando, a pessoa vai acabar atacando o que essa pessoa disse ou vice-versa, e aí vira bagunça. Agimos assim simplesmente porque acreditamos de maneira errada, porque a maneira como eu acredito afeta a maneira como eu vivo. E isso também se deve, quando a pessoa chega a falar a nós a verdade, se deve à maneira comum que o mundo nos acostumou a viver. Eu te falei no início que o mundo vai dizer que seu amigo é aquele que vai te cuidar, no sentido de passar a mão na sua cabeça e não vai falar a verdade para você. Mas observe o seguinte: a pessoa que mais te ama vai ser a pessoa que mais vai te falar verdades que você nem sequer queria ouvir. É isso que Deus faz conosco, Ele fala a verdade sobre nós. E se você for um bom filho, um bom amigo dele, certamente você vai reconhecer o auxílio da parte dele. Em humildade, abaixará a cabeça, se colocará à disciplina do Senhor, debaixo dessa disciplina, e ouvirá aquilo que Ele tem a dizer. Então nós entendemos aqui o texto de Provérbios 27:6 de maneira errada. O verdadeiro amigo, então, vai de fato ferir a nossa própria carne em certos momentos. Sabendo disso, então, eu trago aqui o tema da noite: sugestões para o momento de uma conversa difícil. São sugestões a um amigo fiel. Se você quiser ser um amigo fiel que cuida do seu amigo e se importa com ele a ponto de falar a verdade, a primeira sugestão que eu te trago, à luz de Kate Richards, é: encontre o momento certo para conversar. Essa conversa difícil, ela não pode ser uma conversa como é feita no celular. Não é uma conversa qualquer, que eu vou fazer longe da pessoa, ou de trás de um computador, ou de trás de um bate-papo, ou de trás de um Facebook, ou de trás de um e-mail, ou de qualquer outra coisa. Eu vou fazer essa conversa face a face. E vou fazer isso conforme Paul Tripp chega a colocar em um de seus livros: não comprima uma conversa de $100 em momentos de 1 centavo. Tenha a conversa no tempo devido. Busque o momento certo para conversar e face a face. Outra sugestão: antes de você conversar com essa pessoa, essa conversa difícil, engula bastante dose de humildade. Ou seja, cuide do seu coração. Tire primeiro a trave do seu coração. Eu tenho que tirar a trave do meu coração para que eu possa vir a instruir outros. Eu não posso ir a uma conversa com uma atitude falsa, hipócrita. Eu tenho que chegar não pensando que eu sou melhor, mas que eu sou como essa pessoa também, sou um pecador, e assim eu posso ter uma conversa franca com ela. Estamos no mesmo nível, estamos no mesmo nível debaixo da Escritura, que está acima de nós, conforme eu falei hoje pela manhã. Então somos pessoas que estão debaixo da autoridade da Palavra de Deus. Não querer falar com uma pessoa, por exemplo, pode ser um bom sinal até certo ponto, porque ela pode mostrar que eu estou ciente do meu pecado, estou ciente das minhas falhas. Mas isso acaba também tendo uma outra vantagem. Aliás, tem uma outra vantagem, que ela vai me impedir de chegar a essa pessoa como bonzão. Por outro lado, eu estar animado com uma conversa difícil, querer ir lá e dar lapada na pessoa, tem o seu lado ruim também. Tem um lado ruim, aliás, que é que eu chego ansioso e achando que eu sou bom. Isso é ruim, porque indica que eu não estou pronto para a conversa. Extremos evitados, então. Terceira sugestão: esteja certo
de que a pessoa saiba que você se preocupa com ela. Por exemplo, você vai falar da seguinte maneira, ou de maneira semelhante: quero falar com você sobre algo realmente importante que eu tenho notado em sua vida, e Deus tem me incomodado bastante a ponto de eu querer te instruir. Entenda isso como um auxílio da parte de Deus, e que eu me importo e amo você. Observe o que eu estou querendo dizer para você. Eu não estou indo contra você. Eu realmente gosto de você, realmente me importo com você, realmente amo você, por isso eu vou dizer isso. Eu poderia cair naquela facilidade de abafar esse caso, mas eu não vou fazer isso. Seria mais fácil eu ficar calado e deixar você cair no erro, ou continuar nessa vida de erro, mas não. Eu me importo consigo e eu não vou ficar quieto. Você é um dos meus verdadeiros amigos e eu vou falar aqui algo para você. E você começa a desenvolver a conversa. Essa é a terceira sugestão. Quarta sugestão: lembre-se que a sua avaliação pode estar incorreta. Você pode olhar para a vida daquela pessoa e pode até não estar ciente de algo que está ocorrendo na vida dela. Então você vai chegar da seguinte maneira, dizendo: eu não tenho certeza sobre isso que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho percebido algo desse tipo, algo assado ou algo assim. Pode ser até que haja algo que eu não estou vendo ou estou interpretando de maneira errada. Se eu estiver, por favor, me corrija. E assim você desenvolve o diálogo novamente. Quinta sugestão a um amigo fiel diante de uma conversa difícil: não espere da pessoa uma resposta imediata. Temos a tendência de ser a sociedade do micro-ondas, conforme dizem alguns sociólogos e pensadores da nossa era, e querem as coisas para ontem. Espere a pessoa, dê tempo ao tempo, deixe ela digerir aquilo que você falou, de maneira que ela possa trazer uma resposta a longo prazo. Age da seguinte maneira: não fique pressionado com o que eu vou te dizer agora. Pode pensar, ore sobre isso, converse com Deus. E se você ver e crer que eu estou falando algo errado, por favor, me corrija. Se eu estiver sem base, diga-me, por favor. Sexta sugestão: não tome a primeira resposta da pessoa como se fosse a resposta final. Você pode, por exemplo, em momento de raiva, devido a uma pessoa ter chegado a você, você simplesmente dar uma resposta crua, precipitada, sem pensar antes. Por isso, não tome a primeira resposta da pessoa, não dê uma resposta primeira como a final. Aguarde, porque há pessoas que ficam com raiva num certo momento, mas isso passa, é natural do ser humano. Alguns mais, outros menos, devido à corruptividade ou corrupção do nosso coração. Por isso, paciência. Aguarde essa pessoa, não leve em conta essa primeira resposta. E outra sugestão, a sétima e penúltima, é que a pessoa, diante dessa circunstância de você querer ser um amigo fiel, ela pode te dar nessa conversa difícil a questão de ficar na defensiva. Ela pode dizer assim: você pode dizer da seguinte maneira: você pode ficar chateado comigo, sinto muito, mas eu não queria que isso ocorresse. O que eu estou fazendo por você é o que eu quero que você faça por mim. Se coloque no lugar do outro. Eu te considero um bom amigo e quero que você saiba que estou do seu lado para te ajudar. Oitava sugestão e última: nem tudo vale a pena falar. Nem tudo é bom que nós venhamos a dizer. Se nós fôssemos observar cada defeito do seu devido marido, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, do seu papagaio ou de qualquer outra coisa, você certamente desanimaria essa pessoa iria ficar chateada. Se nós viéssemos a conversar sobre todos os pecados e a lista de pecado de cada pessoa aqui, eu saísse apontando o pecado de cada um aqui, certamente você não iria gostar muito. Eu iria ficar maçante, opressor. Isso é algo ruim. Então eu vou falar algo e outras questões eu não vou falar. Tem coisas que eu devo falar em certo momento e tem coisas que eu devo me calar. Há tempo de falar, há tempo de se calar. Há tempo para todo propósito, para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes nos ensina a nós isso. E essa questão
é aquilo que eu te falei logo no início. Aplique a regra de ouro a toda conversa ou situação. Caso eu estivesse na situação do meu amigo, eu gostaria que ele me falasse sobre certa questão. Isso é um bom mandamento, uma boa instrução, para que venhamos então trazer as nossas conversas e a questão da facilidade de ser um amigo fiel. Finalizando, temos aqui a seguinte instrução: temos de andar em boas companhias. E para ser o tipo de amigo fiel, eu preciso ser um amigo fiel e não apenas isso. Eu tenho que ser um amigo que ande em companhia de amigos fiéis. Em Coríntios está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes, enquanto que boas companhias, trazendo o ensino oposto, que está implícito nesse verso, elas edificam e fortalecem bons costumes. Então, precisamos ser amigos fiéis que estão dispostos a serem pessoas que até ferem os outros de vez em quando, para o próprio crescer dessa pessoa. Também temos que pedir aos nossos amigos que eles também nos firam, que eles nos machuquem. Temos que dar abertura para isso, para que a pessoa se sinta confortável a nos ferir de maneira boa. Lembre-se, amigo fiel e amigo segundo a Escritura é aquele que nos fere, para que possamos tirar a imperfeição de dentro da nossa carne e ter a ferida cicatrizada, e assim crescer em santidade e semelhança com Jesus Cristo. Por isso, eu trago aqui algumas perguntas a vocês. Você já chegou a fazer isso com algum amigo seu? A dar abertura para ele, a falar assim: você pode falar aquilo que você vê que eu tenho de errado. Você já fez isso com alguém? Deu abertura para essa pessoa, para ela falar dos seus defeitos? Você já chegou e falou para alguém assim: me ajude a crescer, me ajude a abandonar as práticas erradas, se eu sou impaciente, se eu sou feio, se eu sou uma pessoa que xinga ou algo do tipo? Me ajude. Você pode falar disso para mim? Me ajude, por favor. Você já fez isso com seus amigos de confiança? Eu te pergunto mais uma vez. Com sua esposa, com seu marido, com seus filhos ou pais? Se não, eu te encorajo a fazê-lo. Se sim, eu te encorajo a fazê-lo ainda mais. Kate Simon, ele diz o seguinte, falando dessa questão, a sugestão que ele diz: como podemos dizer essa questão na maneira prática? Observe, vou ler aqui a ti. Sei que isso parece loucura, mas eu confio em você e valorizo sua visão. Você vai dizer para outra pessoa. Eu convido você a compartilhar comigo coisas que vão ser difíceis para eu ouvir. Quando você enxergar pecado em minha vida, não pense que estou ciente dele. Por favor, aponte-o, aliás, para mim. Ao ver que eu estou a errar com meus filhos ou esposa, eu quero que você me diga, por favor. Quero prometer a você que eu vou ficar humilde, vou responder de maneira humilde e com arrependimento. Mas pode ser que isso nem sempre seja verdade, mas prometo que não vou usar seus comentários contra você. Também não vou deixar que isso estrague nossa amizade. Vou enxergar sua vontade de dizer coisas difíceis a mim como sinal de que você é realmente um amigo verdadeiro para mim e não um inimigo, dando elogios falsos ou até superficiais. Sendo assim, portanto, somos instruídos por Deus a andarmos em boas companhias. E é por isso que Jesus é o amigo por excelência e supremo. E é Ele quem diz em João 15:15 o seguinte, de maneira bem abreviada: tenho-vos chamado amigos. Permita-me ler aqui para a conclusão. Aqueles discípulos, quando Jesus falou isso a eles, ele estava dizendo que algo bem legal e bem profundo a nós. Eles foram libertos quando Jesus falou isso para eles. Eles foram purificados, equipados e fortalecidos pela companhia de Jesus Cristo. Longos momentos de conversa com Jesus foram hospital e seminário, ou faculdade, se você quiser assim, para eles. Isso ocorre até hoje com os discípulos de Jesus. E interagir em oração com a Escritura equivale a sentar-se aos pés de Jesus, ouvi-lo e pedir-lhe conselhos. Jesus também nos afia por meio de outros. Não devemos viver a trabalhar de maneira louca o tempo todo. Quando paramos e nos reunimos com amigos cristãos, cada santa reunião nos traz oportunidades únicas para discussão, consenso e desacordo. Que Jesus nos afie em cada pausa comum e
depois nos lance novamente como instrumentos dele ao campo, porque é assim que devemos ser. Que o Senhor te auxilie, que o Senhor te ajude a ser um amigo fiel e que você tenha implantado pelo Espírito de Deus a graça de ser uma pessoa assim e que busque amigos assim, amigos fiéis. Não estou pregando perfeição plena, porque isso é heresia. Estou pregando santificação, progressividade de uma vida. Isso inclui nossas amizades, porque em tudo que nós devemos fazer, devemos glorificar o nome santo do nosso Senhor e Rei, e acima de tudo amigo, Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai também, e o Deus Espírito Santo. Te convido a fechar seus olhos e dar a oportunidade de um momento silencioso a você buscar a face de Deus, em oração, clamando a Ele força, auxílio e análise da sua própria vida, à luz da palavra que aqui hoje foi dita, de maneira que você busque auxílio do Espírito Santo e capacitação desse Espírito para viver como um amigo fiel. Logo após esse momento de oração silenciosa, eu hei de romper o silêncio com uma oração final e com a bênção final. Por isso te convido assim a orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento que caminhamos ao fim desse culto público, através dessa oração, por meio dessa oração final, Pai, nós te suplicamos que o Senhor nos auxilie, ao ter ouvido essa palavra da amizade, a sermos amigos fiéis. Em primeiro lugar, amigos fiéis do Senhor, amigos que agradam o teu coração e que são amigos que ouvem a tua voz. Por favor, Deus, nos ajude a sermos amigos fiéis. Que venhamos demonstrar a nossa amizade ao Senhor também desenvolvendo amizades concretas com os outros. Amizades que chegam a ser amizades de boas companhias. Amizades que nos moldam, de maneira que possamos ser pedras uns para os outros. De maneira a aparar uns aos outros e assim afiar também uns aos outros na Tua Palavra. Nós te rogamos, Pai, que o Senhor nos auxilie na busca de amizades e venhamos a viver pautados à luz da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Rei amado, nós oramos. Amém.